Eu sou a Nova. E eu sou o Aloy, e este é o OpenClaw Daily. Hoje começa com o OpenClaw V2026.4.24, porque este release transforma a colaboração em tempo real em algo muito mais prático. O Google Meet se torna uma superfície integrada. As sessões de voz ao vivo podem consultar o agente completo. O controle do navegador fica mais robusto. E o encanamento de modelos e plugins continua avançando para um runtime mais leve e mais explícito. Depois dessa análise profunda do release, vamos olhar o experimento de Marketplace Project Deal da Anthropic, os conectores de apps pessoais do Claude e a avaliação da ConfUI. Mas o destaque do episódio é o release, porque esta é uma daquelas atualizações onde o changelog é realmente sobre se o sistema pode sobreviver ao trabalho ao vivo. Exatamente. Reuniões, abas do navegador, loops de voz, autenticação, artefatos, catálogos de modelos e recuperação de sessão parecem detalhes separados até você tentar usar um agente em um ambiente real. Então eles se tornam a diferença entre uma ferramenta que funciona bem em demo e uma ferramenta que realmente pode operar. O centro deste release é o Google Meet. O OpenClaw agora oferece um plugin de participante do Google Meet integrado com autenticação Google pessoal, junções explícitas de reuniões, transportes em tempo real do Chrome e Twilio, suporte a Chrome com nós pareados, exportação de artefatos, exportação de presença e ferramentas de recuperação para abas já abertas. Isso é uma coisa muito diferente de dizer que o agente pode entrar em uma reunião se tudo correr perfeitamente. A parte interessante é o trabalho operacional ao redor. Uma superfície de reunião só é útil se puder lidar com a bagunça ao redor da reunião, o perfil do navegador, o estado de autenticação, a aba que já estava aberta, a reunião que precisa de contexto de gravação, a presença que precisa ser capturada, e o operador que não quer janelas duplicadas em todo lugar. É por isso que os recursos de recuperação são tão importantes. O release adiciona formas de inspecionar abas do Meet já abertas, recuperar a aba atual, usar fluxos Alt Doctor, exportar transcrições e gravações, e lidar com registros de conferências e fluxos de presença. Essas não são adições cosméticas. São as peças que fazem o recurso parecer parte do runtime. A frase que continuo voltando é operável. Uma demo pode mostrar um caminho feliz. Um sistema operável tem que considerar um estado que já é bagunçado. Ele tem que evitar perder o controle do navegador. Ele tem que saber quando uma aba está obsoleta. Ele tem que impedir que o operador se torne a camada de recuperação manual toda vez que algo incomum acontece. E o Meet não está sendo tratado como uma ilha isolada. Talk Voice Call e Google Meet agora podem usar loops de voz em tempo real que consultam o agente OpenClaw completo para respostas mais profundas. Isso muda o teto de uma sessão de voz ao vivo. Em vez de ficar preso dentro de uma troca em tempo real rasa, a sessão ao vivo pode pedir ao agente mais amplo trabalho com ferramentas, raciocínio consciente de memória e ajuda mais deliberada. Essa é uma grande mudança de design. A voz em tempo real costuma ser impressionante nos primeiros 30 segundos porque parece imediata. Mas pode ficar rasa rapidamente se não conseguir alcançar a camada real de ferramentas. No momento em que alguém faz uma pergunta que requer contexto, arquivos, trabalho no navegador, memória ou raciocínio mais longo, um loop de voz fino começa a parecer uma interface de novidade. O loop de consulta dá a ele outro caminho. A camada em tempo real pode permanecer rápida e conversacional, mas quando a resposta precisa de mais do que uma conversa rápida, pode transferir para o sistema completo. Isso faz a voz parecer menos um modo de produto separado e mais uma porta de entrada para o resto do OpenClaw. E isso importa especialmente para reuniões. Reuniões estão cheias de perguntas que não são apenas responda agora mesmo com uma frase. São o que decidimos antes. Você pode pesquisar o documento, pode resumir a presença, pode puxar o artefato, pode verificar a thread anterior, pode nos dizer o que mudou desde a última vez. Se a camada de voz não consegue alcançar o agente, ela bate numa parede. O suporte a Chrome com nós pareados é mais um sinal de que isso foi construído para implantações reais em vez de um único caminho local limpo. Alguns hosts precisam de instâncias especializadas do Chrome. Alguns precisam de roteamento de áudio. Alguns precisam de isolamento tipo VM. Alguns precisam de nós de navegador que podem ser pareados com o host do agente.
O release reconhece essa realidade em vez de assumir que todo operador está sentado no mesmo laptop com a mesma configuração de navegador. Esse é um tema em todo o release. A superfície fica maior, mas a arquitetura também fica mais honesta sobre onde o trabalho realmente acontece. Reuniões ao vivo não são apenas prompts de texto com uma URL de entrada anexada. Elas envolvem identidade, estado do navegador, estado do dispositivo, transporte de áudio, captura de artefatos e recuperação. Então a primeira leitura deste release é simples. O OpenClaw está empurrando mais para longe de ser um wrapper de chat e mais perto de ser um time de operador. O Google Meet é a manchete porque é uma superfície de colaboração muito concreta, mas o ponto maior é que o OpenClaw está aprendendo como possuir ambientes ao vivo. E o valor disso não é apenas conveniência. É confiança durante o trabalho ao vivo. Se um sistema vai ficar em uma reunião, responder por voz, consultar ferramentas, capturar artefatos e se recuperar de problemas no navegador, ele precisa ser estável nos momentos exatos em que a falha é constrangedora. É por isso que os detalhes são a história. Autenticação pessoal, Chrome pareado, escolhas de transporte em tempo real, exportação de presença, comandos de recuperação e inspeção de abas abertas são os recursos que parecem tediosos que tornam o recurso ambicioso utilizável. E é também por isso que o release merece o destaque do episódio. Não é apenas o OpenClaw adicionou mais uma integração. É o OpenClaw fazendo uma superfície de colaboração ao vivo parecer muito mais parte do sistema central. A segunda linha principal é o controle do navegador. A automação de navegador ganha cliques por coordenadas, orçamentos de ação padrão mais longos, overrides e adders por perfil, reutilização de abas mais estável e recuperação mais forte para sessões travadas e bloqueios. Isso pode parecer mudanças incrementais, mas elas atacam os casos extremos exatos que determinam se a automação de navegador parece confiável. Uma tarefa de navegador falha quando um clique cai errado, quando o timeout padrão é muito impaciente, quando uma suposição EADOS está errada para um perfil, quando um ataque antigo envenena a próxima sessão, ou quando o agente abre uma aba duplicada porque não consegue reconhecer a que já tinha. Exato. A automação de navegador não é julgada por se consegue clicar em um botão em um dia perfeito. É julgada por se consegue continuar quando a página está lenta, a sessão está antiga, o perfil é especial, ou o estado da aba desviou. Esse release está claramente investindo esforço nessas condições. A superfície do navegador também ganha controle de operador mais explícito. Existem diagnósticos de Doctor, limites de segurança mais fortes em requisições do navegador, melhor tratamento de timeout de screenshot, identificadores de aba mais estáveis e comportamento mais robusto em sessões existentes. Isso não é apenas mais poder, é um modelo operacional melhor. Essa distinção é importante. Adicionar poder ao navegador sem limites pode fazer um time parecer perigoso ou imprevisível. Adicionar limites sem poder pode fazer parecer restrito. A direção útil é ambas, mais habilidade para agir e um modelo mais claro de como agir é autorizado, diagnosticado e recuperado. A história do catálogo de modelos vai na mesma direção. DeepSec V4 Flash e DeepSec V4 Pro entram no catálogo bundleado, com V4 Flash se tornando o padrão de onboarding. Isso é uma atualização de modelo, mas o detalhe mais interessante é que o replay e o comportamento de thinking são corrigidos para turnos de chamada de ferramenta de follow-up. Linhas de modelo são fáceis de anunciar. Comportamento correto entre sessões é mais difícil. Se um provedor tem comportamento especial de thinking, turnos sensíveis a replay, chamadas de ferramenta, ou restrições de follow-up, o runtime tem que preservar a forma certa ao longo do tempo. Caso contrário, um modelo pode parecer disponível em uma lista enquanto ainda se comporta de forma estranha dentro de workflows reais. Exatamente. Um catálogo não é apenas um menu. É um contrato entre o operador, o provedor de modelo e o runtime. O operador precisa saber o que o modelo pode fazer, como ele lida com ferramentas, como se comporta durante replay, e se o sistema vai preservar as configurações certas após um turno que envolve ação. É por isso que o encanamento de startup e catálogo também importa. OpenClaw continua se movendo em direção a catálogos estáticos, linhas de modelo backed por manifest, dependências de provedor mais lazy e installs pacageados mais leves.
Isso torna o sistema mais inspectável e menos mágico. Existe um benefício em nível de produto e um benefício em nível de arquitetura. Em termos de produto, o startup parece mais leve quando listar modelos e ler metadados de setup não arrasta estado pesado de runtime de provedor para a memória. Em termos de arquitetura, capacidades se tornam mais fáceis de inspecionar porque vivem em manifestos explícitos em vez de serem descobertas através de side effects. Esse é o tipo de mudança que usuários podem não descrever precisamente, mas sentem. O sistema inicia mais rápido. A lista de modelos é mais clara. Informações de setup são mais fáceis de raciocinar. Dependências de provedor não parecem estar acordando só porque alguém quer inspecionar configuração. E quando você conecta isso de volta ao trabalho de Meet navegador, o release começa a parecer coerente. Colaboração em tempo real precisa de estado de navegador confiável. Estado de navegador confiável precisa de bons diagnósticos e recuperação. Voz com backing de ferramenta precisa de comportamento de modelo que não deriva sob replay. Listas de modelo precisam ser explícitas o suficiente para que operadores entendam o que o sistema está prestes a usar. É a camada prática por baixo da camada impressionante. A camada impressionante é: o agente pode entrar em reuniões e falar em tempo real. A camada prática é: o runtime pode recuperar o navegador, preservar o comportamento do modelo, diagnosticar o perfil, e expor as capacidades sem surpreender o operador. Também existe uma filosofia de manutenção aqui. Runtimes maduros param de fingir que todo problema pode ser resolvido por uma abstração universal. Eles começam a admitir que perfis diferem, provedores diferem, abas ficam stale, e algumas chamadas precisam de orçamentos maiores que outras. Então eles dão aos operadores controles específicos em vez de palpites globais. É isso que faz o release parecer um release de operador. O trabalho está espalhado por superfícies, mas é direcionado para a mesma experiência, menos bordas frágeis quando um agente precisa agir. Muito do valor real desse release vive na lista de fixes. O agendamento de RTAT é reforçado contra timers overseased e vazamento de prompt. Continuações de restart se tornam mais duráveis. O manuseio de sessão e transcriptrans fica menos frágil. Telegram, Discord, Slack, WhatsApp e caminhos de navegador todos recebem melhorias de confiabilidade. Esse tipo de lista pode parecer trabalho doméstico, mas é onde a confiança do usuário frequentemente é conquistada. Pessoas não experienciam um time como um conjunto de módulos. Elas experienciam como um relacionamento contínuo. Se um RTAT vaza material de prompt, se uma continuação de restart perde estado, se um transcriptras de sessão se torna frágil, se um canal se comporta diferente de outro, o operador não pensa, um subsistema teve um bug. O operador pensa, eu não posso confiar totalmente nisso. O replay do DeepSec é corrigido. Seções existentes de navegador param de envenenar ataques futuros. Chamadas locais e de provedor de longa duração herdam comportamento de timeout melhor. Runs de cron isolados param de vazar estado stale de sessões anteriores. Cada um é específico, mas juntos apontam para o mesmo objetivo: reduzir surpresa sob carga real. A limpeza dos modelos é especialmente interessante. O comando /modelz está deprecado em vez de mutar silenciosamente a configuração a partir do chat. Linhas originadas do manifesto e melhorias em listas somente leitura tornam a superfície dos modelos mais explícita. Essa é uma correção saudável porque o runtime está ficando mais poderoso, e poder precisa de limites de propriedade mais claros. O chat é uma interface conveniente, mas nem toda mutação de configuração deve acontecer a partir do chat. Existe uma diferença entre perguntar ao sistema quais modelos existem, escolher um modelo para uma tarefa e alterar a configuração subjacente que define o sistema. Deprecar esse caminho de mutação é um sinal de que a OpenClaw quer que a configuração de modelo seja auditável e intencional. Isso é um movimento maduro de produto. Sistemas iniciais frequentemente deixam o chat mutar tudo porque parece mágico. Sistemas posteriores aprendem que magia pode se tornar ambiguidade. Operadores precisam saber o que mudou, onde mudou e se fazia parte de uma configuração duradoura ou apenas de uma conversa. Também existe uma mudança de quebra para desenvolvedores de plugins.
O antigo caminho de compatibilidade da Factory de extensão embarcada apenas para Pi foi removido em favor da rota de middleware de resultado de ferramenta do agente com declarações de Arnes. Isso pode soar interno, mas importa porque costuras de compatibilidade podem se tornar dívida arquitetural se permitidas a derivar. Especialmente quando um runtime está tentando suportar diferentes estilos de execução. Runtimes tipo Pi, runtimes estilo Codex, declarações de Arnes, rotas de middleware, resultados de ferramentas e extensões embarcadas precisam de um contrato compartilhado explícito suficiente para manter. Manter um antigo caminho de compatibilidade para sempre pode facilitar o sistema no curto prazo, mas torná-lo menos honesto ao longo do tempo. A leitura prática é que a OpenClaw está apertando o runtime enquanto o expande. Superfícies ao vivo ficam mais usáveis. A automação de navegador fica mais confiável. Infraestrutura de modelos e plugins fica mais legível. E o sistema fica menos surpreendente em condições de reinício, replay, transporte e cron. Esse é exatamente o equilíbrio que você quer depois que um produto já se tornou amplo. Um runtime amplo precisa continuar adicionando superfícies, mas também precisa continuar pagando a conta de estranheza. Se só expande, fica impressionante, mas não confiável. Se só endurece, fica estável, mas estagnado. Esse release faz os dois. E o resultado visível para o usuário é confiança. Ninguém diz, adoro que os Chimerge e Artiat superdimensionados foram endurecidos. Eles dizem, o sistema parou de fazer a coisa estranha. Dizem, a recuperação do navegador funciona agora. Dizem, o loop de voz realmente pode ajudar em uma reunião. Dizem, a lista de modelos faz sentido. Esse é o release em uma frase. Torna a OpenClaw mais capaz em colaboração ao vivo e mais disciplinada na infraestrutura que precisa suportar colaboração ao vivo. Existe mais um ângulo prático aqui, que é o manuseio de artefatos. Quando uma superfície de colaboração ao vivo pode exportar presença, transcrições, gravações e registros de conferência, a reunião deixa de ser um evento único que o agente apenas assistiu. Torna-se uma fonte de trabalho de follow-up estruturado. É aí que um participante de reunião se torna muito mais valioso que um bot de voz. Porque o trabalho depois da reunião geralmente é onde está a dor. Alguém precisa de notas. Alguém precisa de decisões. Alguém precisa de perguntas abertas. Alguém precisa saber quem estava presente. Alguém precisa de um link de gravação ou um trecho de transcrição. Se o agente pode participar da reunião, mas não consegue preservar os artefatos utilizáveis, ainda deixa muito trabalho manual para trás. E os fluxos de recuperação estão conectados a isso. A captura de artefatos depende do sistema entender o navegador e o estado da reunião. Se a aba já estava aberta, se o estado de Outro estava no meio de um refresh, se o Chrome estava rodando em um nó pareado, ou se a reunião teve que ser recuperada ao invés de unida frescamente, o runtime ainda precisa entender o suficiente para produzir o material de pós-ação correto. É por isso que o release parece menos um drop de plugin e mais uma atualização de runtime de colaboração. O recurso é Google Meet, mas a pergunta de produto é se a OpenClaw pode ser confiável em trabalho ao vivo antes, durante e depois da chamada. O caminho de consulta em tempo real também merece ênfase porque evita uma armadilha no design de produtos de voz. Muitos sistemas de voz otimizam para troca de turno suave e param ali. Troca de turno suave é necessária, mas não é suficiente. No momento em que o usuário pergunta algo que requer inspeção mais profunda, uso de ferramentas ou memória, o sistema precisa de uma forma de escalar sem quebrar a conversa. O padrão de escalação é importante. O loop em tempo real rápido pode manter a interação natural, enquanto o agente completo cuida do trabalho pesado. Essa é uma arquitetura melhor do que forçar um caminho de modelo a fazer tudo. Permite que a superfície ao vivo permaneça responsiva sem fingir que toda a resposta deveria ser gerada no mesmo loop raso. O mesmo princípio aparece na automação de navegador. Cliques coordenados não são glamourosos, mas são uma saída útil quando seletores semânticos não são suficientes. Orçamentos de ação mais longos não são glamourosos, mas importam quando apps web levam tempo real. Substituições EADs por perfil não são glamourosas, mas importam quando um perfil precisa se comportar diferente de outro. Em outras palavras, o release continua adicionando saídas de emergência que são explícitas ao invés de caóticas. O runtime não está dizendo,
qualquer coisa vale. Está dizendo, aqui estão os lugares específicos onde condições do mundo real diferem, e aqui estão controles específicos para essas diferenças. É por isso que o trabalho de manifest importa. Uma capacidade respaldada por manifest pode ser lida, inspecionada e raciocinada antes que um caminho pesado de provider acorde. Essa é uma fundação mais limpa para um sistema com muitos modelos e plugins. Reduz peso de inicialização, mas também reduz confusão. Confusão é cara em sistemas de agentes. Se operadores não conseguem dizer qual modelo está disponível, qual plugin está ativo, qual caminho de alta é esperado ou qual perfil de navegador está sendo usado, eles hesitam. E hesitação é um custo de produto. O sistema pode tecnicamente ser poderoso, mas não se sente seguro de usar. A lista de correções está tentando reduzir esse custo. Melhor manuseio de sessões, melhor manuseio de transcrições, continuações de reinício mais seguras, timeouts de provider mais limpos e menos estado obsoleto não são separados da nova capacidade MIT. São o chão em que a nova capacidade MIT se sustenta. Essa é a forma certa de ler o release. O título é colaboração em tempo real, mas o trabalho por trás é confiança em tempo de execução. A OpenClaw está tentando tornar superfícies de agentes ambiciosos entediantes no melhor sentido possível, previsíveis, recuperáveis, inspecionáveis e prontas para uso sem um humano constantemente limpando as bordas. E para os builders que estão acompanhando esse tipo de release, a lição vale a pena levar a sério. Se você quer que agentes entrem em ambientes de maior risco, a integração em si é apenas o começo. O modelo de recuperação, modelo de artefato, modelo de consentimento, modelo de browser e modelo de configuração decidem se a integração se torna parte do trabalho diário. É por isso que esse release parece maior do que um número de versão. É sobre tornar o runtime confortável em lugares onde os agentes não estão mais apenas produzindo respostas. Eles estão presentes em fluxos de trabalho que se desenrolam ao longo do tempo. O Project Deal da Anthropic é fácil de descartar como um experimento interno Kirk. Isso perderia o ponto. A empresa disse que rodou um pequeno marketplace interno onde agentes de inteligência artificial representavam compradores e vendedores, negociavam transações reais e criavam valor real para um grupo autoselecionado de funcionários. A Anthropic disse que 186 negócios foram feitos, totalizando mais de $4.000 em valor, com os participantes recebendo um pequeno orçamento e as transações honradas após o experimento. A escala absoluta não é a parte importante. A parte importante é o formato do teste. Não é apenas, um agente pode responder uma pergunta, ou um agente pode clicar em um botão. É um teste de barganha, representação, incentivos, assimetria de informação e ação econômica delegada. Essa é uma superfície muito mais consequente. Quando um agente representa um comprador ou vendedor, o output não é apenas texto. O output pode virar um negócio melhor, um negócio pior, uma oportunidade perdida ou uma decisão que custa dinheiro. Isso muda o que significa qualidade de modelo. A Anthropic disse que modelos mais avançados tendiam a ter resultados objetivamente melhores, enquanto usuários do lado mais fraco não necessariamente percebiam que estavam perdendo. Isso deveria chamar a atenção dos builders imediatamente. Em um cenário de negociação, lacunas de qualidade de modelo podem se tornar lacunas econômicas. E essas lacunas podem não ser óbvias para o usuário. Se seu agente escreve um e-mail medíocre, você frequentemente consegue sentir que algo está errado. Se seu agente negocia um negócio levemente pior porque perde leverage, lê errado um counterpart, revela demais ou aceita rápido demais, você talvez nunca saiba o que um agente melhor teria feito. Essa é a parte desconfortável. O desempenho do agente se torna menos visível exatamente no momento em que se torna mais consequente. O usuário delega porque quer ajuda. Mas delegação também cria um problema de representação. O agente está realmente agindo no interesse do usuário? Ele é bom o suficiente para competir? Ele é transparente o suficiente para que o usuário possa revisar a ação antes do custo ser fixado? Para os builders, o Project Deal aponta para uma categoria futura, marketplaces de agentes onde a verdadeira pergunta não é simplesmente se os agentes podem agir, mas se podem representar interesses humanos sob competição.
Isso inclui qualidade de negociação, auditabilidade, justiça, divulgação e habilidade de explicar por que uma oferta foi aceita em vez de outra. Também levanta questões de design de produto. Quanta autonomia um agente deveria ter em um mercado? Quando ele deveria pedir aprovação? Que informação ele deveria revelar para outro agente? Como ele deveria lidar com incerteza sobre as preferências do usuário? Como deveria ser um log de transação quando o usuário quer entender o que aconteceu? Essas não são curiosidades de pesquisa quando agentes começam a comprar, vender, reservar, rotear ou negociar em nome das pessoas. Elas se tornam requisitos core de produto. E o timing importa. A indústria gastou muito tempo provando que agentes podem usar ferramentas. A próxima pergunta é o que acontece quando o uso de ferramentas é conectado a incentivos. O Project Deal é pequeno, mas aponta diretamente para essa pergunta. O recado não é que todo produto precisa de um marketplace de agentes amanhã. O recado é que a ação delegada muda o padrão de avaliação. Uma vez que agentes barganham por pessoas, um modelo melhor não é apenas mais articulado. Pode ser materialmente melhor em proteger os interesses do usuário. Outro movimento relevante da Anthropic é mais moldado em produto. O Claude está expandindo conectores além de apps de trabalho para serviços pessoais como Spotify, Uber, Instacart, AllTrails, TripAdvisor, Audible e TurboTax. Isso importa porque move a superfície do agente para mais perto da vida cotidiana. Conectores de enterprise são úteis, mas vivem dentro de um frame de trabalho. Conectores de apps pessoais se direcionam para as tarefas, compras, planos, entretenimento, impostos, viagens e decisões locais que fazem um assistente parecer presente fora do escritório. O significado do produto está na orquestração. Uma vez que o Claude pode ver múltiplos apps conectados e sugeri-los em contexto, o assistente para de parecer um único destino de chat e começa a parecer uma camada de coordenação entre serviços. É aí que a corrida dos conectores vai além da contagem de integrações. A pergunta não é apenas se o assistente consegue conectar a outro app. A pergunta é se ele consegue entender quando um app conectado é relevante, usar os dados sem ultrapassar limites, e pedir confirmação antes de fazer algo consequente. A Anthropic diz que os dados dos apps conectados não são usados para treinar seus modelos, que os apps não veem as outras conversas do usuário com o Claude, e que o Claude pede verificação antes de ações como compras ou reservas. Esses detalhes não são notas de rodapé, são os limites de confiança que tornam a funcionalidade plausível. Por que conectores pessoais são sensíveis? Um app de música é uma coisa. Um pedido de corrida, delivery, serviço de imposto, plano de viagem ou reserva pode envolver dinheiro, localização, dados pessoais e horário. Se o assistente atravessa essas fronteiras casualmente, a conveniência vira risco. A pergunta estratégica de produto é quem pode dominar a superfície de ação entre apps enquanto preserva confiança suficiente para que os usuários permitam que o sistema faça um trabalho significativo. Inteligência bruta do modelo ajuda, mas não é suficiente. Design de confirmação, escopo do conector, permissões, exibição de contexto e recuperação de erros, tudo faz parte do produto. Isso se conecta ao Project Deal de uma forma interessante. Uma história é sobre agentes negociando em um mercado. A outra é sobre agentes agindo em serviços pessoais. Em ambos os casos, o movimento importante é de responder para representar. O assistente não está mais apenas gerando informação. Ele está se tornando uma camada que pode recomendar, coordenar, reservar, comprar ou preparar ações. E é por isso que os mecanismos de segurança precisam ser visíveis. O usuário precisa entender o que o assistente pode ver, o que o app de destino pode ver, o que está sendo confirmado, e o que acontece se o assistente entender o contexto errado. Para construtores, isso é um lembrete de que a próxima corrida de agentes será ganha parcialmente em detalhes de interface. O melhor modelo ainda precisa de um bom fluxo de consentimento. O melhor conector ainda precisa de escopo claro. A sugestão mais útil ainda precisa de um passo óbvio de revisão quando toca dinheiro, movimento ou registros pessoais. A expansão de conectores do Claude não é então apenas um anúncio de funcionalidade.
É um sinal de que produtos de agentes para consumidores estão se movendo em direção à ação entre apps, e que design de confiança está se tornando um diferenciador central. A avaliação da Confui é a história final porque diz algo importante sobre fluxos de trabalho de mídia com inteligência artificial. Uma avaliação de 500 milhões de dólares não é apenas teatro de startup. É um sinal de mercado de que criadores ainda querem controle. O pitch da empresa é que sistemas apenas com prompts podem te levar a maior parte do caminho até um resultado de imagem ou vídeo, mas frequentemente não há o último quilômetro sem transformar cada mudança em um herói de caça-níquel. O fluxo de trabalho baseado em nodes da Confui dá aos usuários controle mais granular sobre etapas individuais no processo de geração, e o TechCrunch reporta que a empresa diz ter mais de 4 milhões de usuários. A implicação mais profunda é que melhores modelos base não eliminam a necessidade de superfícies de controle. Em alguns casos, eles aumentam a demanda por elas. Uma vez que a qualidade base fica autossuficiente, o valor restante muda para repertabilidade, edições cirúrgicas, variação direcionada, e preservar as partes de um resultado que já funcionam. Fluxos de trabalho apenas com prompts são excelentes rampas de entrada. Eles tornam a geração acessível. Eles deixam o usuário descrever intenção rapidamente. Mas trabalho de produção frequentemente precisa de uma relação diferente com o sistema. O usuário quer travar parte da saída, mudar outra parte, preservar composição, ajustar iluminação, trocar um estilo, inspecionar um estágio intermediário, ou reutilizar um pipeline. É aí que sistemas baseados em nodes têm vantagem. Eles tornam o fluxo de trabalho visível. Um criador pode entender a cadeia de operações, ajustar uma peça e rerodar uma parte controlada do processo. O sistema se torna menos como uma caixa preta e mais como uma superfície de estúdio. E é por isso que Confui não é meramente uma ferramenta para entusiastas técnicos. Representa uma lição de produto mais ampla. Quando a qualidade da saída importa, usuários frequentemente querem mais do que uma caixa de prompt. Querem um jeito de direcionar, inspecionar, refinar e repetir. Também é um lembrete para construtores trabalhando fora de geração de imagem. O mesmo padrão aparece em muitos fluxos de trabalho de agentes. Uma caixa de chat simples é um ótimo ponto de partida, mas usuários avançados eventualmente querem estrutura. Querem checkpoints, etapas editáveis, fluxos reutilizáveis, confiança sobre o que mudou, e um jeito de não perder as partes boas quando fazem um ajuste. Roleta de prompt é divertida quando exploração é o objetivo. É frustrante quando produção é o objetivo. Produção quer continuidade, quer controle, quer a habilidade de tornar a próxima versão melhor sem apostar as partes boas da versão anterior. Então a avaliação da Confui é realmente uma tese sobre onde o valor permanece depois que os modelos melhoram. Modelos melhores elevam o piso. Superfícies de controle elevam o teto para trabalho sério. Essa é a distinção útil. A rampa de entrada fácil ainda importa, mas a camada premium frequentemente é o fluxo de trabalho que permite às pessoas preservarem tensão através de múltiplas etapas. A mesma lição se aplica a produtos de agentes de forma mais ampla. Um prompt simples pode iniciar o trabalho, mas usuários sérios eventualmente pedem alças. Querem saber o que aconteceu, de onde veio a saída, qual etapa pode ser mudada, e como rerodar apenas a parte que falhou. Isso não é uma rejeição da linguagem natural. É um reconhecimento de que linguagem natural sozinha frequentemente não é suficiente para a produção. E é por isso que Confui é uma história de fechamento útil para este episódio. OpenClaw está adicionando superfícies de colaboração ao vivo, Anthropic está testando mercados delegados, Claude está se conectando a aplicativos pessoais, e Confui está provando que criadores ainda prestam atenção ao controle. Categorias diferentes, mesma pressão de produto, tornar sistemas poderosos manobráveis o suficiente para que as pessoas possam confiar neles. O erro seria assumir que modelos melhores automaticamente tornam o design de fluxos de trabalho menos importante. O oposto pode acontecer. À medida que o modelo melhora, os usuários trazem trabalhos mais valiosos para ele. À medida que o trabalho se torna mais valioso, a necessidade de revisão, controle, recuperação e reprodutibilidade aumenta. Esse é o padrão em meio às histórias de hoje. A fronteira não é apenas mais capacidade.
É capacidade que pode ser confiada no ponto de ação. E confiável não significa lento ou excessivamente controlado. Significa que o sistema dá ao usuário a quantidade certa de visibilidade no momento em que importa. Um agente de reunião deve preservar o artefato. Um agente de negociação deve explicar o acordo. Um conector deve perguntar antes da compra. Um fluxo de trabalho criativo deve permitir que o usuário mantenha as partes boas em vez de refeito tudo. Essa é uma definição prática de progresso. As ferramentas se tornam mais capazes, mas também mais fáceis de supervisionar. Elas se movem mais rápido, mas deixam rastros mais claros. Elas entram em espaços mais pessoais e colaborativos, mas tornam consentimento e recuperação parte do design em vez de uma reflexão posterior. Isso é o suficiente para hoje. OpenClaw V2026.4.24 tornou colaboração ao vivo, voz em tempo real, confiabilidade do navegador e infraestrutura de catálogo mais práticos. O projeto DIL da Anthropic deu pistas sobre o que os mercados de agentes realmente podem testar. Claude aproximou conectores de aplicativos pessoais do cotidiano. E Confluid lembrou a todos que modelos melhores não eliminam o prêmio sobre o controle. A lição para construtores é direta. A parte impressionante dos sistemas de inteligência artificial não é mais apenas se eles podem gerar, falar, clicar ou conectar. A pergunta mais difícil é se eles podem fazer essas coisas com recuperação, consentimento, estrutura e reprodutibilidade suficientes para que as pessoas confiem neles em fluxos de trabalho reais. Para mais, visite tobionfitnesstech.com. Obrigado por ouvir o OpenClaw Daily. Voltamos em breve.